No começo, a escuridão. Depois, uma explosão deu origem a sistemas em constante expansão de tempo, espaço e matéria. A cada dia, novas descobertas desvendam os enigmáticos e admiráveis segredos de um lugar que chamamos o Universo. Durante os 4 bilhões de anos de sua existência, o planeta Terra teve dias extremamente difíceis. Mas quais foram os piores? Que posição ocupa um encontro com um planeta que chegou perto demais? Se alguma coisa estivesse ali, certamente não sobreviveria. Ou um ataque de raios mortais que quase varreram toda a vida do planeta? A explosão do impacto teria mandado destroços a 1.600 quilômetros em todas as direções. O som seria ouvido ao redor do mundo. Do vulcanismo descontrolado que provocou uma vasta extinção a micróbios minúsculos que provocaram o congelamento global, a vida chegou perigosamente perto do fim por várias e várias vezes. Mais seres vivos morreram na época do que em qualquer momento antes ou depois desse. Essa extinção foi a pior de todas. Será que as horas mais sombrias já aconteceram ou esperam por nós no futuro distante? Proteja-se enquanto mostramos os 7 piores dias na Terra. O Universo. Os piores dias na Terra. Você pode achar que teve alguns dias muito difíceis. Preso em um engarrafamento. Enfrentando a multidão a caminho do trabalho. Ou preso em uma chuva torrencial ou em uma nevasca. Mas isso nem se compara aos 7 piores dias na Terra. Em toda a sua história, a Terra passou por alguns dias muito ruins. Dias que mataram a vida, criaram a vida, reestruturaram o nosso planeta como um todo. Tudo isso em conjunto formou a Terra em que nós vivemos hoje. Mas durante esses dias ruins, nós não iríamos querer estar aqui. Do nosso ponto de vista, a Terra passou por alguns dias muito difíceis, impactos catastróficos que realmente mudaram a face do planeta e mudaram a composição da flora e a fauna e as plantas e animais do planeta. Um dos piores dias na Terra aconteceu no início de sua história, quando um hóspede inesperado apareceu na vizinhança e ameaçou destruir o planeta antes que a vida tivesse tido uma chance de florescer. O 7º colocado entre os piores dias na Terra é o impacto de Theia. Cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, o sistema solar era uma zona de guerra. Rochas gigantescas colidiam e se uniam para formar planetas. A Terra sofria golpe após golpe. Acho que seria muito interessante se pudéssemos nos transportar magicamente de volta no tempo para estar no início da Terra e observar um desses grandes impactos. A própria superfície da Terra estava aquecida em um estado quase de fusão. A atmosfera seria muito poeirenta, seria muito quente. Então seria um mundo muito estranho para nós, em que não poderíamos mesmo sobreviver e ficar aqui como estamos neste momento. Atingida pelos rochedos, a Terra cresceu lentamente até chegar perto de seu tamanho atual, desenvolvendo uma crosta sólida, um manto grosso e uma atmosfera quente e tempestuosa. Alguns especulam que a vida talvez estivesse surgindo, mas então veio o desastre. Um planeta próximo, chamado Theia, estava beirando o caminho da órbita da Terra. A invasão acabou do pior modo possível. Uma colisão de mundos. Foi um evento muito violento. Imagine algo com a massa de Marte cerca de 10% da massa da Terra, surgindo do espaço e colidindo com o nosso planeta. O jeito em que a Terra era na época foi radicalmente alterado por esse evento. Quando um objeto do tamanho de Marte bateu na Terra, foi um dia ruim no planeta. Se houvesse algo ali, certamente não teria sobrevivido.
Demorou horas para que toda a extensão da catástrofe se desenrolasse. Enquanto os núcleos dos dois planetas se fundiam, a atmosfera da Terra era lançada ao espaço. Sua crosta se liquefez a mais de 1000 graus centígrados. E vastas porções dos mantos da Terra e de Theia foram lançados em órbita. Não foi nem parecido com o que se vê nos filmes. Você pode se sentar, tomar café e ainda está acontecendo. Esses são objetos grandes e demora muito para acontecer, então não é como os flashes que imaginamos, como balas batendo na parede. A coluna de material ejetado criou um vasto anel orbital antes de formar uma companheira para a Terra. A Lua, recém-nascida. Aquele planeta uniu-se totalmente com a Terra. Os núcleos de ferro se fundiram. Os mantos de silicato ficaram na Terra. E parte deles foram ejetadas e formaram um disco que ficou orbitando a Terra. Esse disco, em grande parte, voltou e caiu de novo sobre a Terra. Mas aí uma parte dele foi ejetada e, com o tempo, se transformou na Lua. Demorou cerca de 150 milhões de anos para que a Terra se estabilizasse e sua crosta fundida endurecesse de novo. Mas embora o impacto de Theia tenha sido um dia ruim na Terra, esse foi um ótimo dia para a capacidade de sustentar a vida. Quando a Lua se formou, ela estabilizou o eixo de rotação da Terra. De outro modo, os impulsos gravitacionais de outros planetas teriam feito com que ele variasse caoticamente. Isso teria sido ruim para a estabilidade do clima a longo prazo. Será que haveria vida como conhecemos se esse impacto não tivesse acontecido? Sem a Lua, poderíamos ter um caso em que os trópicos, depois de centenas de milhares de anos, pudessem rodar e se tornar o Ártico ou a Antártica. E isso mataria tudo. Com o impacto concluído e a Lua dando estabilidade na órbita, tudo parecia prever um futuro tranquilo. Mas não seria assim. Os planetas se formam, a Lua se forma, todos estão felizes e, de repente, algo terrível acontece. De repente, a Terra se viu novamente em meio a um fogo cruzado. O número 6 em nossa contagem regressiva é o intenso bombardeio tardio. Cerca de 150 milhões de anos depois do impacto de Theia, a crosta terrestre esfriou. Alguns especulam que podem ter surgido os primeiros oceanos e até mesmo a vida. Mas um outro cataclismo nos levaria à estaca zero. Nos distantes limites do sistema solar, as órbitas dos gigantes gasosos externos começaram a flutuar, perturbando grandes grupos de asteroides e cometas. Trilhões se soltaram de suas órbitas e mergulharam na direção dos planetas rochosos, iniciando uma era de destruição chamada de intenso bombardeio tardio. Sabemos que asteroides do tamanho do Texas atingiram a Terra. Qualquer impacto dessa magnitude faz com que todo o oceano desapareça. Esterilizamos a Terra muitas e muitas vezes. Então a dedução que fazemos é que a vida surgiu muitas e muitas vezes só para ser exterminada de novo por esses grandes impactos. O bombardeio incansável abriu crateras de milhares de quilômetros de diâmetro. E isso continuou por ao menos 200 milhões de anos. Hoje, bilhões de anos de erosão e o movimento das placas tectônicas apagaram os traços do cataclismo da superfície da Terra. Mas na face da Lua, a história é outra. Podemos ver bem claramente um registro na face da Lua. As bacias cheias de lava que se formaram durante os impactos gigantescos que ocorreram durante o intenso bombardeio tardio. Assim, sabemos que grandes objetos atingiram a Terra nessa época.
Porém, a chuva celestial de fogo pode ter deixado um rastro de prata, literalmente. Novas evidências sugerem que o intenso bombardeio tardio trouxe metais preciosos para a superfície da Terra, como prata, ouro e platina. O conteúdo original desses elementos na Terra afundou no núcleo fundido de ferro conforme o planeta esfriava lentamente. Mas então, com o planeta já solidificado, esse novo suprimento de materiais permaneceu perto da superfície e pôde ser minerado pelos seres humanos. As tecnologias atuais dependem muito dos elementos pesados que foram trazidos à Terra por esses impactos. Então deve ter sido muito difícil para a vida, se havia vida na Terra durante o intenso bombardeio, mas foi muito bom para a crosta da Terra que todos esses materiais dos quais dependemos viessem para a superfície da Terra com esses impactos. O intenso bombardeio tardio foi o verdadeiro batismo de fogo da Terra. Mas agora, chegamos ao número 5 em nossa contagem regressiva. E a Terra teve o pior resfriado da história. Uma crise climática tão gelada que a vida correu o risco de morrer congelada. O impacto de Theia e o intenso bombardeio tardio transformaram a Terra em um inferno. Mas agora, em nossa contagem dos 7 piores dias na Terra, vamos à frente no tempo até uma catástrofe global gelada. O número 5 de nossa contagem é o cataclismo congelado conhecido como Terra Bola de Neve. Tivemos alguns dias ruins, mas a Terra Bola de Neve foi muito mais do que um dia ruim. Foram centenas de milhares de anos ruins. A Terra Bola de Neve foi quando o planeta se tornou uma bola de neve. Ela esfriou bastante para que os oceanos congelassem até 3 ou 6 metros ou 15 metros de profundidade. Imagine o Oceano Ártico que temos agora, mas todo o planeta era assim. Durante uma era do gelo típica, os glaciares invadem as zonas temperadas, muitas vezes chegando até onde hoje ficam Nova York ou Paris. Mas durante a Terra Bola de Neve, os glaciares continuavam a aumentar até cobrir todo o planeta e congelar os oceanos a uma profundidade de 1,5 km. Conforme as temperaturas médias caíam a menos 60 graus centígrados, o Equador ficava tão frio quanto o Polo Sul está hoje. Este congelamento global pode ter acontecido não só uma, mas 2 vezes. E o primeiro episódio começou 2 bilhões e 400 milhões de anos atrás. Durante a fase da Terra Bola de Neve, toda a Terra tinha um clima bem similar ao da Antártida moderna. Extremamente frio, extremamente seco e extremamente ventoso. Extremamente inóspito para a vida. A hipótese da Terra Bola de Neve ajuda a explicar a descoberta de depósitos glaciares em áreas que já estiveram no Equador. A teoria diz que conforme os glaciares avançavam das regiões polares, eles refletiam a luz do Sol de volta ao espaço e criavam um círculo poderoso que fazia as temperaturas caírem ainda mais. Se as regiões polares ficarem muito grandes, se a neve e a camada de gelo, muito refletora, avançar muito em latitude, elas refletem mais luz para o espaço. A Terra fica mais fria, o gelo chega mais e mais perto do Equador, então esse é um processo que fica sem controle e deixa a Terra congelada. Porém, o que provocou a primeira Terra Bola de Neve? Os cientistas pensam que o culpado pode ter sido a própria vida. O gás que era mais abundante quando a vida apareceu na Terra não era o oxigênio, era o metano. As criaturas daquela época, bactérias unicelulares, teriam usado o metano como parte de seus processos de vida normais. O metano é um poderoso gás de efeito estufa, então se tiver muito metano na atmosfera, certamente haverá temperaturas muito altas.
Porém, 2 bilhões e 400 milhões de anos atrás, um novo grupo de micróbios aquáticos começou a absorver a energia do Sol em um processo chamado fotossíntese. Ao converter o dióxido de carbono e a água em energia, a fotossíntese poluiu a Terra com um novo produto tóxico, oxigênio, em grande quantidade. Antes de 2 bilhões e 400 milhões de anos atrás, o oxigênio era um veneno e a vida que existia na Terra não usava o oxigênio, que era considerado um resíduo. Toda essa vida que não gostava de oxigênio foi exposta a esse ambiente rico em oxigênio e isso causou muito estresse. As criaturas do metano gostavam de viver no mundo sem oxigênio. Então, quando o oxigênio finalmente apareceu, essa foi a pior calamidade na história delas. Conforme o oxigênio inundou o mundo, ele oxidou o metano, transformando-o em dióxido de carbono. As criaturas que consumiam metano morreram no grande evento de extinção conhecido como a Grande Catástrofe de Oxigênio. E quando a Terra perdeu seu cobertor de gás metano, o planeta congelou. Mas se a vida que produzia oxigênio foi o gatilho da primeira Terra Bola de Neve, essa vida precisava encontrar um lugar quente para escapar ao desastre que tinha causado. A Terra naquela época era muito mais ativa tectonicamente do que é agora. A formação da Terra produziu muito calor. Esse calor vinha para a superfície lentamente, mas na época havia muito mais vulcões. Ao redor de cada vulcão havia uma zona parecida com um lago derretido, em que vida podia se desenvolver. Para demonstrar como o vulcanismo poderia ter escavado nichos para a vida, só precisamos de um maçarico e de uma grande bola de gelo. Estamos aqui na Carving Ice, a casa de gelo de Roland Hernandez, um incrível escultor de gelo que criou para nós este hemisfério de gelo sólido, que representa a Terra Bola de Neve. Nós o colocamos neste suporte para aquecê-lo por baixo com um maçarico industrial para representar o tipo de calor que acontecia na Terra Bola de Neve com o vulcanismo bem abaixo da superfície. Bom, vou acender isto aqui. Tudo bem? Aqui está o maçarico. Tá, legal. Os cientistas suspeitam que a extrema pressão do calor gerado pelo vulcanismo abaixo da superfície da Terra teria criado rachaduras no gelo onde a vida se refugiou. Muito bem, então, dá para ver como as fendas se formaram em todo o gelo ao longo da superfície. Essas são muito similares aos tipos de fendas que se formaram durante o evento da Terra Bola de Neve. E em todas essas fendas havia uma mistura de um pouco de líquido, um pouco de calor e substâncias químicas, ou seja, os ingredientes perfeitos para gerar um ambiente onde a vida podia se enraizar e se desenvolver. O vulcanismo não foi só crucial para a sobrevivência da vida durante a Terra Bola de Neve. Ele também pode ter obrigado os glaciares a retroceder. Tinha todos esses gases que saíam dos vulcões. Gases como vapor de água, dióxido de carbono, dióxido de enxofre. Eles escapavam para a atmosfera. E com o tempo, em dezenas de milhões de anos, aumentaram os níveis dos gases do efeito estufa. E em algum ponto, o calor da atmosfera aumentou tanto que o gelo começou a derreter. Os dois episódios da Terra Bola de Neve, o primeiro 2 bilhões e 400 milhões de anos atrás e o segundo 600 milhões de anos atrás, foram muito difíceis para a vida. Porém, estranhamente, ambos foram seguidos de um incrível aumento de novas espécies. Sabemos pelo registro sedimentar que logo antes de os animais passarem a existir, uma enorme quantidade de fósforo foi para o oceano. Havia grandes rochas de fósforo que sofreram erosão. E quando a erosão aconteceu, os níveis de fósforo do oceano subiram. De repente, a vida pôde se desenvolver. Isso pode realmente ter provocado a diversificação duas vezes. Do mundo dos micróbios, 2 bilhões e 300 milhões de anos atrás, mas o mais importante para nós é isso ter aumentado a diversificação dos animais 600 milhões de anos atrás.
Embora a Terra Bola de Neve produzisse o clima mais inóspito do planeta, a vida não só conseguiu sobreviver, como voltou mais forte do que nunca. E é por isso que esse dia só recebeu o número 5 na nossa lista dos piores dias. Nossa contagem continua. Surgiram evidências que podem explicar um cataclismo muito mais mortal. Um assassinato em massa que é o mistério de morte mais antigo do planeta. Até agora, em nossa contagem dos 7 piores dias na Terra, vimos nosso planeta ser golpeado durante o impacto que formou a Lua. Espancado pelo intenso bombardeio tardio. E quase totalmente congelado pela Terra Bola de Neve. Agora viajamos 100 milhões de anos adiante no tempo, até o momento em que o mundo foi abalado por um dos maiores assassinatos em massa da história. O número 4 em nossa lista é a extinção do Ordoviciano. Nos bilhões de anos de vida na Terra, 99% de todas as espécies que já existiram acabaram por desaparecer. Na maioria devido a 5 eventos de extinção em massa. O primeiro ocorreu no período Ordoviciano, 450 milhões de anos atrás. A extinção em massa durante o Ordoviciano é a mais misteriosa das chamadas 5 grandes, simplesmente porque foi a mais antiga. Cada uma das outras estava mais perto de nós o tempo todo. Quanto mais se volta no tempo, menos completa é a nossa visão científica do passado. Durante o período Ordoviciano, o globo estava coberto por 3 grandes oceanos e 4 supercontinentes. A Terra ainda era estéril, mas os oceanos estavam repletos de vida, inclusive corais brilhantes e os primeiros peixes do planeta. Então, um cataclismo misterioso varreu os mares e 60% da vida da Terra desapareceu. Existem algumas possibilidades. A primeira é ter esfriado de novo. Então, por que teria esfriado? Bom, pode ter acontecido de as placas tectônicas levarem todos os continentes quentes para as regiões polares e isso tenha baixado a temperatura do mundo. Durante anos, os cientistas atribuíram a extinção do Ordoviciano a uma devastadora era do gelo. Mas agora, alguns pesquisadores propõem que a morte em massa deveu-se a algo vindo do cosmos. Por exemplo, uma explosão de raios gama. A maior das explosões no universo. Uma explosão de raios gama é uma explosão colossal de uma estrela que ocorre assimetricamente. Existem 2 raios em direções opostas com partículas de alta velocidade e radiação de muita energia, que atravessam o espaço como um raio laser. Se esse raio mirar direto na Terra, ele pode provocar muitos danos aqui. Uma grande explosão teria vaporizado 1/3 da camada de ozônio que protege o planeta, e as criaturas no lado da Terra voltado para o raio sofreriam uma exposição letal à radiação. A energia destrutiva de uma explosão de raios gama pode ser demonstrada aqui na Terra. Aqui está o nosso globo representando a Terra no final do período Ordoviciano. Uma época em que um grupo de cientistas achava que uma explosão de raios gama podia ter desencadeado uma extinção em massa. O papel seria a camada de ozônio da Terra e a explosão de raios gama é representada por esse maçarico de propano. Oito, 9... 10 segundos de chama. Isso é tudo que dizem que demoraria para destruir cerca de 1/3 do ozônio da Terra. Então é claro que a explosão de raios gama não queimou realmente a Terra, mas ela destruiu o ozônio que encontrou e teria perturbado a química das moléculas de ozônio nesse lado do globo. E quando o ozônio fosse destruído, a radiação UV poderia penetrar na superfície. E a radiação ultravioleta é muito letal para a vida, é muito destrutiva para o DNA. Então, pode ser
que uma explosão de raios gama destruísse a camada de ozônio e provocasse ou desencadeasse uma extinção em massa no final do Ordoviciano. Além de destruir a camada de ozônio, uma grande explosão de raios gama também poderia ter combinado as moléculas de nitrogênio e oxigênio na atmosfera, produzindo uma névoa gasosa de dióxido de nitrogênio que bloqueasse a luz do Sol e criasse um desastre secundário: uma era do gelo. Não se sabe se isso teria sido causado por uma explosão de raios gama, mas parte da extinção do Ordoviciano parece ter sido marcada por uma enorme diminuição das criaturas que costumavam habitar na superfície, seja na superfície da Terra ou nas camadas superficiais do oceano. Isso bem pode indicar que tenha sido a radiação ultravioleta que os matou, e não algum outro fator. Uma explosão de raios gama poderia ser uma explicação para a primeira extinção em massa da vida na Terra. Porém, uma nova hipótese indica outra força cósmica. Um fenômeno bizarro e potencialmente mortal, conhecido como choque em arco. Um choque em arco se forma quando existe compressão de material diante de um objeto em movimento. Então, por exemplo, se tiver um barco em movimento, ele cria uma onda, uma compressão à sua frente, que depois se abre conforme o barco se movimenta. Bom, nossa galáxia está se movendo rapidamente pelo espaço e pode comprimir o gás intergaláctico diante dela, aquecendo-o e criando raios cósmicos. E algum desses raios cósmicos podem atingir a Terra. Nosso sistema solar oscila na Via Láctea, movendo-se para cima e para baixo do disco principal da galáxia a cada 64 milhões de anos. Uma vez fora do campo magnético protetor da galáxia, nosso planeta fica vulnerável aos raios cósmicos mortais gerados pelo choque em arco. Do mesmo modo que um esquiador aquático em um lago. O esqui aquático seria um exemplo bem razoável de um choque em arco no espaço. Pode ir! Enquanto o esquiador está dentro dos limites do choque em arco do barco, a água é muito calma e tranquila e ele não tem problemas para ficar em pé. Mas durante os períodos em que ele se move para a ponta da prancha, a água se torna um pouco mais turbulenta e caótica e ele enfrenta dificuldades. A mesma coisa acontece no espaço. Na maior parte do tempo, a Terra e o Sol estão bem dentro dos limites protetores do campo magnético da Via Láctea, que protege dos raios cósmicos e de outras radiações que venham do choque em arco. Mas naqueles períodos em que a Terra e o Sol ficam acima do plano da galáxia, eles ficam muito mais vulneráveis a todos os raios cósmicos originados pelo choque em arco. Registros fósseis indicam que a biodiversidade e a riqueza de espécies podem aumentar e diminuir em ciclos de 62 milhões de anos. E que esses ciclos coincidem aproximadamente com os períodos de maior exposição aos raios cósmicos do choque em arco galáctico, que ocorrem a cada 64 milhões de anos. Será que os dois eventos estão ligados? Duas das extinções em massa parecem ter ocorrido mais ou menos na época em que o Sol estava mais alto acima do plano de nossa galáxia. Isso sugere que existe algo em relação a esse lugar específico que é especial e que causa as extinções em massa. Durante a extinção ordoviciana, a Terra pode ter sido atingida por suficiente radiação mortal do choque em arco galáctico para desencadear mutações genéticas e dano ao DNA que varreram metade de todas as espécies da Terra. Essa ainda não é uma ideia testada. Ela está apenas sendo apresentada, mas poderia explicar parte da aparente periodicidade das extinções em massa da Terra. Porém, embora a extinção ordoviciana fosse fatal para muitas espécies, algumas aproveitaram a oportunidade. É como tirar ervas de um jardim. Você limpa o terreno e assim abre espaço. Isso parece ter ocorrido nas extinções em massa do Ordoviciano. As criaturas que morreram permitiram que outras se diversificassem.
A extinção do Ordoviciano foi a primeira extinção em massa, mas não foi a pior. O número 3 em nossa contagem dos piores dias na Terra é a extinção mais famosa da pré-história. Mas se você acha que sabe o que matou os dinossauros, pode ter uma surpresa. Porque alguns cientistas agora dizem que a explicação comum de um único impacto gigante em um único dia desastroso está prestes a ser descartada. Na contagem regressiva até o pior dia na Terra, nenhuma catástrofe foi alvo de mais fascinação pública e manchetes sensacionalistas do que o bombardeio que, em última instância, abriu o caminho para a humanidade. Porém, novas hipóteses polêmicas desafiam o conceito de que um único impacto desastroso matou os dinossauros e causou o terceiro, pior dia na Terra. A extinção Cretáceo-Paleogeno. Há 65 milhões de anos atrás, teríamos visto um mundo parecido com a África em termos dos animais existentes. Mas em vez dos grandes mamíferos, teríamos grandes dinossauros. Manadas de tricerátops, manadas de dinossauros de bico de pato, predadores pequenos e grandes, dos quais o Tiranossauro Rex era o maior. Os dinossauros dominaram o mundo pré-histórico por quase 200 milhões de anos. Então, algo matou 2/3 das criaturas vivas, inclusive os animais gigantescos. Depois de anos de busca por pistas, quase todos concordam que um único cataclismo matou os dinossauros. A evidência de um impacto de um asteroide com 9 quilômetros de diâmetro 65 milhões de anos atrás é o melhor que se consegue na ciência. 65 milhões de anos atrás, uma rocha do tamanho do Monte Everest caiu dos céus sobre a península de Yucatán, perto da moderna Chicxulub, no México. O impacto desencadeou uma cadeia de destruição. Primeiro no local, e depois em todo o planeta. A extinção KT é uma extinção causada por asteroide. Uma grande rocha espacial caiu, atingiu alguns dinossauros na cabeça, mas o mecanismo mortal foram realmente os efeitos secundários disso, como o escurecimento da Terra, uma chuva ácida e uma mudança em toda a biosfera. Os partidários da teoria de impacto único indicam um conjunto convincente de evidências. Desde os altos níveis do elemento irídio nos limites do evento Cretáceo-Paleogeno, ou camada de morte, e a própria cratera subaquática no México atual. Porém, este caso está realmente encerrado? Alguns cientistas argumentam que esse asteroide teve cúmplices. Parece haver diversas causas que desencadearam isso, e em alguns casos, as diversas causas se uniram em um tipo de confluência de circunstâncias ruins para configurar um evento de extinção especialmente amplo. Milhões de anos antes da extinção Cretáceo-Paleogeno, vastos fluxos de lava derramaram-se das armadilhas de Deccan, uma série de leitos de lava localizados no sudoeste da Índia. Esses basaltos já expeliram magma suficiente para cobrir 2,5 milhões de quilômetros quadrados e soltaram uma mistura tóxica de gases que podem ter alterado o clima em todo o mundo. Esse período de erupção, em grande parte, coincide também com a extinção de 65 milhões de anos atrás. E, de fato, as erupções continuaram por milhões de anos antes do impacto KT e antes das extinções. E talvez possam ser um fator contribuinte. Neste cenário, os dinossauros receberam um golpe duplo. Primeiro, o vulcanismo das armadilhas de Deccan. E depois, o impacto de Yucatán. Antes das extinções, e talvez possam ser um fator contribuinte. Neste cenário, os dinossauros receberam um golpe duplo. Primeiro, o vulcanismo das armadilhas de Deccan. E depois, o impacto de Yucatán.
Um pequeno grupo de cientistas vai além, afirmando que diversos asteroides atingiram a Terra, mais ou menos ao mesmo tempo, 65 milhões de anos atrás. Segundo eles, o impacto de Yucatán não foi o maior, só é o mais documentado. Algumas pessoas acham que pode ter havido diversos impactos, uma sequência de impactos, por exemplo. Talvez tenha sido um único objeto que se fragmentou. Os partidários dessa hipótese indicam um acidente geológico suspeito. Uma bacia a 600 quilômetros da costa da Índia. Mais de 3 vezes maior que o local de impacto em Yucatán. Mas há muita controvérsia em relação a essa cratera de Shiva, que recebeu o nome do deus hindu da destruição. Há dúvidas quanto a ela ser ou não uma cratera. Embora esse acidente certamente pareça circular e pareça uma cratera, não existem outras evidências de que seja uma estrutura surgida de um impacto. Para alguns, o debate sobre a extinção continua. Porém, todos os cientistas concordam que o evento apocalíptico foi muito favorável para os pequenos mamíferos, que não eram mais caçados pelo Tiranossauro Rex. Se não tivesse sido pelo impacto KT e pelo vulcanismo, que também ocorreu na época da extinção dos dinossauros, os mamíferos provavelmente não teriam obtido a prevalência que têm. E graças aos céus pela ascensão dos mamíferos, porque isso levou aos seres humanos. A extinção KT traz uma questão importante. Será que os seres humanos terão o mesmo destino dos dinossauros? É isso que Tom Moore, de Adrian, Michigan, perguntou ao Universo. Pergunte ao Universo. A Terra será atingida de novo por um asteroide do tamanho do KT? Tom, a Terra pode mesmo ser atingida por outro cometa ou asteroide como o KT. Eles estão por aí. A parte boa é que estamos monitorando a posição da maioria dos grandes. Então, mesmo que achemos algum que esteja vindo para a Terra, esperamos conseguir desviá-lo antes que chegue aqui. Pergunte ao Universo. A extinção KT acabou com o Tiranossauro Rex, mas só recebeu o número 3 em nossa contagem dos piores dias na Terra. O número 2 foi a maior de todas as extinções. A maior mortandade que a vida na Terra já sofreu. Ela também era um dos maiores mistérios da ciência. Até agora. Ao nos aproximarmos do final da contagem, reabrimos um dos casos mais antigos. Um mistério que aconteceu 250 milhões de anos atrás. Quase 200 milhões de anos antes da extinção dos dinossauros. O segundo pior dia viu a maior extinção em massa na história do planeta. O cataclismo chamado de extinção permo-triássica. Durante o período permiano, a Terra era um mundo de répteis e criaturas marinhas exóticas. Então, 90% de toda a vida desapareceu do planeta. Esse evento durou algumas centenas de milhares de anos no planeta e certamente foi o mais catastrófico. Mais vida pereceu nesse período do que em qualquer momento antes e talvez qualquer período depois. Esse foi o maior e o pior de todos. Por décadas, os cientistas vasculham pistas tentando resolver o mistério dessa extinção, em que a própria sobrevivência da vida ficou por um fio. Um dos principais suspeitos é um supervulcão que rasgou a Sibéria por centenas de quilômetros. Teve uma erupção que durou 1 milhão de anos e produziu os maiores fluxos de lava já conhecidos, suficientes para cobrir os Estados Unidos várias vezes. Esse não foi um único vulcão gigante. Foram simplesmente fendas na terra que ficaram bombeando lava. Foi como uma mangueira de incêndio cuspindo lava por toda parte. Bom, isso certamente teria matado tudo em seu caminho.
Acredita-se que haja esses leitos de carvão no que hoje é a Sibéria, e que então, com a lava vindo por baixo deles, o carvão queimasse e soltasse todo tipo de gases do efeito estufa e outros gases tóxicos na atmosfera e realmente pusesse muita pressão na biosfera. O aumento da temperatura global foi fatal para a maioria dos animais. Mas as plantas geralmente gostam de dióxido de carbono. Então, por que elas também sucumbiram em números nunca igualados? Existe um segundo fator na história, e só o descobrimos agora, que é a presença, pela primeira vez no planeta, de grandes quantidades do gás sulfeto de hidrogênio. O mesmo gás que temos em ovos podres. Esse gás é um gás venenoso, e isso, junto com o calor, eu acho, causou essa grande extinção em massa. Os cientistas ainda debatem a causa da extinção permo-triássica, mas ninguém discute que esses foram os piores dias para a vida em nosso planeta até agora. Mas a vida na Terra não poderá sobreviver a um evento que os cientistas consideram tão inevitável quanto a morte. O número 1, o pior dia de todos no planeta Terra, o apocalipse solar. Em 5 bilhões de anos, nosso Sol chegará ao fim de sua vida. Ao exaurir seu combustível nuclear, ele passará por uma transformação desastrosa, inchando até ser uma estrela gigante vermelha com 200 vezes seu tamanho original. Ao inchar, ele vai engolir Mercúrio e depois Vênus. A Terra ardente será impelida a uma órbita mais distante ou engolida. Qual é a boa notícia? Os seres humanos já não estarão aqui quando o Sol incinerar a Terra. Qual é a notícia ruim? Teremos morrido muito antes. O Sol fica 10% mais brilhante a cada bilhão de anos. E assim, em 1 bilhão de anos, o Sol ficará brilhante o bastante para, como prevemos, expulsar praticamente todo ou a maior parte do dióxido de carbono da atmosfera, e os seres que dependem do dióxido de carbono, como as plantas, terão muita dificuldade para sobreviver no mundo natural. Quando as plantas secarem e os oceanos evaporarem, os biólogos preveem uma futura extinção em massa. A era dos animais acabará daqui a 500 milhões de anos. Temos tanto tempo no futuro para viver como animais quanto tivemos no passado. Estamos na metade. Esse é um pensamento sombrio. Já vimos a Terra atingida pelo impacto imenso que formou a Lua. Golpeada e esterilizada durante um intenso bombardeio tardio e congelada em uma bola de neve gigante. Uma força cósmica atingiu o antigo mundo aquático durante a primeira extinção em massa, que foi seguida por uma extinção quase total e pela extinção espetacular dos dinossauros. O que mais espera nosso planeta antes que seja incinerado pelo Sol? A Terra certamente continuará a passar por desastres até chegar ao final, quando a fase vermelha gigante do Sol colocar um ponto final na história. A história tem provado que a Terra é um planeta imprevisível, orbitando em uma vizinhança galáctica muito perigosa. Para sobreviver, a humanidade precisa aprender com os piores dias de nosso passado e tentar se preparar para o que o cosmos nos traga. Só ampliando nosso conhecimento do universo poderemos nos desenvolver e aproveitar plenamente os 500 milhões de anos finais da vida na Terra.